Vamos abrir nossas Bíblias para o texto básico do nosso estudo e da nossa exposição nessa noite, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós iremos ler o versículo 16 e o versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 16 e 17. A carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, é uma carta onde Paulo ele vai instruir, exortar a igreja que estava caminhando num caminho problemático, né? Dentre esses problemas que existiam dentro da igreja em Corinto, havia um problema ali que muitos estavam erguendo homens como os seus senhores. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. E Paulo, então, nessa parte aqui que nós iremos ler, vai instruir a igreja e mostrar aos irmãos que, na verdade, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, mas Deus é quem é o Senhor da igreja, e que no dia do juízo final, Deus vai, então, julgar a obra de cada um pelo fundamento, e esse fundamento não é homem, esse fundamento é Cristo Jesus, é nosso Senhor Jesus, que morreu pela igreja, e assim se tornou o fundamento sobre o qual a igreja ela cresce, ela é edificada. E aí, Paulo diz assim, observe na sua Bíblia, acompanha aí, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Vamos pedir nesse momento a iluminação do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Tu que conhece o nosso coração, que sabe da nossa fraqueza, que sabe, Senhor, do que nós necessitamos nessa noite. Te pedimos que o Senhor clareie o nosso entendimento, nos fortalece a partir da Tua Palavra, que ao comer aqui a Tua Palavra nessa noite saiamos daqui satisfeitos com aquilo que o Senhor está falando e ensinando às nossas vidas. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes, com aqueles também que estão acompanhando em casa, seja com os Teus servos nesse dia cansado, mas que o Senhor esteja a revigorar as mentes, para que eles possam entender, compreender o que o Senhor deseja falar às nossas vidas. Pai, assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, é comum a gente dizer o seguinte, né? Vamos à igreja hoje? Você já deve ter dito isso em alguma vez na sua vida. Ah, meu filho, minha filha, meu cônjuge, né? Minha esposa, meu esposo, vamos à igreja. Você já parou para se perguntar se essa expressão, ir à igreja, ela tem base bíblica? Se realmente deveria ser assim que nós nos referiríamos a esse lugar, essas paredes aqui, que nós chamamos convencionalmente de igreja, né? Decidimos chamar esse espaço aqui de igreja. E será que é correto dizer vamos à igreja? Será que o lugar de encontro com Deus, porque a igreja é o lugar onde nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, é o lugar onde Deus habita, é o templo do Senhor. Será que esse lugar é feito de tijolo, de cimento e de concreto, como nós podemos ver aqui ao nosso redor? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema Igreja, Templo de Deus. Essa lição, esse estudo de hoje, ele segue aquela série que nós já estamos aí abordando há um mês, né, sobre igreja. Já vimos aqui a igreja povo de Deus, a igreja corpo de Cristo, e hoje nós veremos a igreja templo de Deus. E o que é que isso significa e que implicações isso tem para nós? Meus irmãos, muita gente tem entendido mal a igreja porque não sabe que ela está no centro do cuidado de Deus. Tem muita gente que não tem valorizado a igreja corretamente, porque talvez imagine um Deus assim, que está preocupado com tudo no mundo, com todo o universo, e a igreja é a última coisa que Deus se preocupa. Meus irmãos, esse não é o entendimento bíblico. A igreja está no centro do cuidado de Deus. Nós, como povo de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida de você.
E eu não estou falando aqui de paredes, de concreto, né? Disso que nós podemos tocar, palpar aqui, mas estou falando de vidas que foram salvas pelo sangue de Cristo Jesus. É assim que Deus faz a sua igreja, é assim que Deus constrói o seu povo. Deus constrói o seu povo dando ao coração daqueles que não criam a fé para confiarem no que Jesus fez e viverem então pela fé no que Jesus fez. É assim que a igreja de Deus é estabelecida. E Deus escolheu um povo para fazer deste povo o seu templo e a sua habitação. Então, quando falamos da igreja como templo, nós estamos falando de mais uma imagem que Deus utiliza para se referir àqueles que Ele salvou, àqueles que Ele elegeu desde a eternidade e que estão aqui nesse mundo se convertendo, pondo sua fé em Cristo Jesus. A imagem de um templo, de um santuário. E isso, irmãos, tem muitas implicações na nossa vida. A passagem que nós lemos aqui, inicialmente, Paulo, ele nos mostra que nós devemos tratar com zelo o templo do Senhor, porque a igreja ela é individualmente e coletivamente a habitação de Deus, a habitação do Senhor. Então, Deus habita na igreja, Ele habita em mim e em você particularmente, individualmente, mas Deus também habita no nosso meio quando estamos reunidos como povo dEle, como assembleia e como congregação dEle. Deus se faz presente no nosso meio. E Paulo vai dizer que a igreja ela é a habitação de Deus, é o lugar que Deus resolveu habitar, é o lugar que Deus resolveu morar aqui nessa existência, em cada um de nós. Paulo ele se refere à igreja nessa passagem como templo ou santuário de Deus. Isso, numa linguagem religiosa, era muito bem compreendida pelos seus leitores, que sabiam que todas as vezes que alguém se referia ao santuário, sabia que ali estava se referindo a um lugar, a um edifício, onde a divindade era adorada, onde o seu Deus era adorado, o santuário, o templo. E aí Paulo alerta, irmãos, que aqueles que fizerem algum dano à igreja, ao templo de Deus, estes sofrerão consequências. E aí nós já começamos a perceber todo um cuidado que Deus tem para com o seu templo. Deus não deixa que o templo fique sujo, e Deus também não permita que alguém destrua o templo, que alguém haja contra o templo, sem que essa pessoa sofra as consequências desse dano causado ao seu templo. E aí o apóstolo Paulo ele nos dá algumas razões pelas quais nós devemos zelar pelo templo de Deus, que somos nós, que somos eu e você. Então, e dizemos, vamos à igreja, mas na verdade nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o lugar que Deus resolveu habitar, está entre nós, de maneira que nós trazemos então o templo para aqui, para esse ambiente, e aqui reunidos cultuamos ao nosso Deus, adoramos ao nosso Deus. Então vamos ver aqui algumas razões que Paulo ele nos dá para que a gente trate com zelo a habitação do Senhor, para que a gente tenha cuidado na habitação do nosso Deus. Primeiramente, Paulo nos mostra que a igreja é o templo habitado por Deus. Irmãos, e aí vem a pergunta: como é que nós sabemos que Deus habita entre nós? Como é que eu e você podemos saber que de fato Deus escolheu fazer morada em nossas vidas, em nossos corações? Meus irmãos, a igreja ela é o novo santuário onde Deus se relaciona com o seu povo. Veja no versículo 16, acompanhe na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos entender aqui o pano de fundo dessas palavras. O que é que estava acontecendo? Paulo está aqui exortando a igreja a ter cuidado para que ninguém lance um outro fundamento na igreja do Senhor, na igreja de Deus. De maneira que se uma pessoa, um líder, um mestre, ensinasse um outro fundamento que não fosse Cristo Jesus, e lembrando, dentro da imagem da fundação, a fundação é o alicerce que dá sustentação ao edifício, Paulo está dizendo, se alguém lança um outro fundamento, esse alguém faz o quê? Esse alguém destrói a igreja. Esse alguém age contra a igreja do Senhor.
De maneira que quando um falso mestre vem com uma doutrina equivocada, ele está causando danos à igreja do Senhor, ao santuário de Deus. E aí Paulo, então, aqui nesse versículo, lembra aos irmãos: olha, vocês são santuários de Deus, vocês são a habitação do Espírito Santo. E Paulo lembra isso para que os irmãos saibam que uma vez que nós somos habitação de Deus, aqueles que agem contra a igreja do Senhor, contra o templo do Senhor, esses serão punidos. É um contexto de juízo. Meus queridos irmãos, a palavra grega que Paulo utiliza aqui, que é traduzida por santuário, ela significa literalmente o seguinte: um edifício dentro do qual se adora uma divindade. Então, quando Paulo diz que nós somos santuários de Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus está dentro de nós, Deus está dentro do seu coração. Você trouxe Deus consigo nessa noite, para estar aqui nessa noite, cultuando, adorando, participando do estudo bíblico, da doutrina. Então, Ele está dentro de nós, e é dentro de nós que nós adoramos o nosso Senhor. O novo santuário de Deus não é mais o templo de Jerusalém. Se você observar na história do povo de Deus, o que é que acontecia? O povo, eles construíram o tabernáculo primeiramente, que era um tipo de templo móvel, que eles levavam, armavam e desarmavam esse tabernáculo, e Deus ali naquele tabernáculo se aproximava do seu povo, falava com o seu povo, recebia as ofertas do seu povo. No decorrer da história, o que é que acontece? Deus agora estabelece um lugar. Em Jerusalém, Ele estabelece o templo. E naquele templo é o lugar onde Deus faz o quê? Onde Deus se relaciona com o seu povo, onde Deus recebe as ofertas do seu povo, onde Deus então fala ali a sua vontade ao seu povo, onde a palavra do Senhor, a lei do Senhor era ensinada ali. Só que no contexto do Novo Testamento, não é mais o templo em Jerusalém. Não é mais agora um lugar de pedras e concreto onde Deus se relaciona. Paulo vai dizer agora que Deus, o santuário de Deus é onde agora? É dentro do nosso coração. Jesus já ensinava isso lá em João, capítulo 4, versículo 24. Quando ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, e ele diz, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai onde? Em espírito. Ou seja, é no homem interior que a adoração acontece. Logo, nós somos a habitação do Senhor. Nós somos o lugar onde Deus habita. E aí, nós sabemos que Deus habita na igreja, porque nesse contexto do Novo Testamento, não é mais lá em Jerusalém. Não é mais aqui nessas paredes, aqui dentro desse recinto, desse lugar, que Deus, Ele habita dentro de nós. Mas a palavra do Senhor também nos diz, irmãos, que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Nós somos a habitação de Deus e sabemos disso porque nós somos o resultado de uma promessa feita por Deus e que se cumpre em nós. Quer ver? Observe comigo o que diz lá em Jeremias, ou melhor, Ezequiel, não Jeremias, Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Observe aqui a promessa do nosso Deus através de Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. É Deus falando. O meu tabernáculo estará com eles. Com eles quem? Com o seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é que Deus está se falando aqui? De uma habitação, de uma presença no meio do seu povo. E aí ele diz que o tabernáculo dele aqui é o lugar onde ele habita, é o lugar onde ele se encontra então com o seu povo. Agora ele está dizendo isso aqui lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas feitas lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E agora observe o que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E perceba a conexão que existe entre o que o profeta aqui fala e o que Paulo ensina. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Observe que Paulo vai usar aqui uma expressão para se referir à promessa. Aí ele vai dizer, 2 pontos, né? Habitarei e andarei entre eles.
serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é que Paulo interpreta aqui? O cumprimento da promessa. Eu e você, nós somos a habitação de Deus, porque Deus, Ele prometeu e assim Ele fez. Então, nós somos a habitação de Deus. Nós temos certeza disso, porque Deus escolheu um novo templo para se relacionar. Porque Deus cumpriu a sua promessa. Mas de que forma então nós somos habitados? Como é que acontece essa habitação? Nós somos habitados primeiramente coletivamente. O que quer dizer isso? Todas as vezes que você sai da sua casa, você vem para aqui, nós nos reunimos em culto a Deus, em adoração a Deus, coletivamente Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Eu às vezes me preocupo, irmãos, com a maneira irreverente como muitas pessoas tratam esse momento de culto a Deus, esse momento de coletividade, onde estamos aqui voltados os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar e responder aquilo que Deus Ele nos revela. O culto acontece assim. Deus fala, Deus diz a sua vontade e nós respondemos então à vontade dEle através das orações, dos cânticos. É assim que o culto acontece. O culto não é um espetáculo, onde eu venho aqui e fico observando o que está acontecendo em cima do púlpito. Não. Eu ouço o que Deus está falando. A música é cantada a palavra de Deus, e quando a música revela o amor de Deus para comigo, eu respondo em gratidão. Eu respondo em oração e dizendo: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me fala, aquilo que o Senhor é. E assim o culto se processa. Coletivamente, quando estamos reunidos, irmãos, nós somos o quê? Habitação de Deus. Veja o que ele diz no versículo 16, que ele diz assim, 1 Coríntios 3,16. Ele diz: vocês, plural aqui, não sabem que são santuário de Deus, ou seja, vocês quem? A igreja, toda a igreja, nós que somos, cada membro que compõe aí o corpo de Cristo, vocês são santuário de Deus. E ele continua dizendo: e que o Espírito de Deus habita em vocês, sempre no plural. Então, a igreja reunida, quando eu e você estamos reunidos, a presença de Deus está conosco, a presença de Deus está no nosso meio. Mas também, irmãos, nós somos habitação de Deus, nós somos habitados por Deus individualmente, e isso aqui é interessante. Somos habitação de Deus tanto como quando estamos reunidos todos juntos, quando também individualmente, como crentes que têm fé em Cristo Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, veja o que diz agora, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 6, 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ou melhor, 2 Coríntios não, 1 Coríntios, né? Diz assim a palavra do Senhor: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Observe que agora Paulo, ele trata cada um de nós individualmente como o quê? Como a habitação de Deus. Então é assim que nós somos habitados. O templo, irmãos, é o lugar de culto. Templo é o lugar de oferecer sacrifícios. Templo é o lugar de ouvir a voz de Deus. E esse templo somos nós hoje. Esse templo somos eu e você. Deus habita em nossos corações. E quando nós então buscamos a Deus, buscamos encontrar a Deus no nosso coração, em nós, dentro de nós, no nosso homem interior, nós encontramos o nosso Deus. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, há um texto bastante conhecido. Vocês já devem ter recitado alguma vez na vida, ou já ouviram inúmeras vezes. O que é que o profeta diz lá? Buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que de todo o vosso coração? Porque o encontro com Deus acontece dentro de cada um de nós. Meus irmãos, nós somos habitação de Deus e devemos zelar o templo de Deus, porque somos habitados por Ele.
Meus irmãos, nós encontramos a Deus quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. O Espírito, ele habita em nós e nós devemos nos tratar mutuamente como habitação de Deus. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que eu preciso olhar para o meu irmão e saber que Deus está com ele. Os meus irmãos olham para mim e veem Deus em mim. Quando estamos reunidos como igreja do Senhor, Deus está no nosso meio. E nós sabendo disso, é assim que nós nos relacionamos com Deus, cultuamos a Deus, nos alegramos com a presença do Senhor, olhando para os meus irmãos e vendo o Espírito Santo atuando e agindo na vida deles. Então, meus irmãos, zelemos uns pelos outros, zelemos pelo o templo que Deus tem colocado aí ao seu lado, aí nessa bancada, sentada aí do seu lado. Zele por esses irmãos, porque eles também são a habitação de Deus, assim como você é. Mas Paulo ainda continua argumentando aqui, e aí ele nos mostra, irmãos, que a igreja do Senhor, ela é o templo cuidado por Deus. Além de habitado por Deus, o templo, a igreja do Senhor, é o templo que Deus cuida. Deus faz a manutenção do seu templo. Deus não deixou o templo ao léu, sem cuidado, sem preocupação. O templo do Senhor, ele é cuidado pelo próprio Deus. Por que Deus tem tanto cuidado assim por esse templo? Por que Deus, ele zela tanto por esse templo? Primeiramente, irmãos, porque a igreja, ela foi fundamentada pelo sacrifício custoso de Cristo Jesus. Por que Deus cuida tanto de nós? Porque Deus nos chamou para Ele, não sem valor, sem um preço a ser pago. Houve um custo alto da parte do nosso Senhor. Deus se encarnou, foi para aquela cruz, morreu por nós, para que nós pudéssemos ser seu povo, para que nós pudéssemos ser tirados das trevas e sermos agora colocados na luz através do que Cristo fez por nós. Meus irmãos, a igreja, ela tem como fundamento o sacrifício de Cristo. Não existe igreja verdadeira se o fundamento que sustenta a vida dela não ser Cristo Jesus. Às vezes eu encontro pessoas que se dizem cristãs, mas que a sua vida não está fundamentada em Cristo Jesus. Elas estão tão preocupadas em agradar a Deus com aquilo que elas fazem, né? Com a maneira como elas cantam bem, como elas oram bem, a maneira como a vida religiosa dela se desenvolve, que ela não está fundamentada em Cristo, porque na verdade ela sabe que para ter um relacionamento com Deus, segundo o pensamento dela, basta que ela faça algumas coisas boas para que Deus se agrade. E isso, irmãos, isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem como fundamento. Uma casa só está de pé se ela tiver uma boa fundação. E a boa fundação da igreja, que deixa a igreja de pé, é Cristo Jesus. De maneira, meus irmãos, que tudo o que nós fazemos para Deus, nós fazemos pela fé em Cristo Jesus. E se não for pela fé em Cristo Jesus, Deus não recebe. Não tem como Deus receber. Deus, Ele recebe, irmãos, o nosso culto, a nossa adoração, quando fazemos fundamentados em Cristo. Paulo vai mostrar então que Deus, Ele cuida da igreja, porque Cristo está no fundamento da igreja. Veja o que ele diz, por favor, alguém leia para me ajudar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, aqui ainda no mesmo capítulo que nós estamos lendo. Veja o que Paulo diz aí. 1 Coríntios 3, versículo 11. Ninguém pode lançar um outro fundamento que, se não for o fundamento de Cristo, que já foi posto. Esse fundamento é Cristo Jesus. Então perceba que a igreja está fundamentada pelo sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que Deus cuida da sua igreja. Deus cuida, se importa comigo e com você, que somos templo dele, porque nós estamos edificados, nós estamos firmados, consolidados no sacrifício do seu Filho. Além disso, irmãos, é pela igreja que Deus, Ele prova os ministérios de cada um de nós, né? E no dia do juízo, é por meio daquilo que fizemos na igreja, que Deus vai provar cada um dos nossos ministérios. Veja o que Ele diz no versículo 12 a 15, capítulo 3, 12 a 15, diz assim, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia,
1 Coríntios 3, 12 a 15. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Meus irmãos, o ministério de cada um de nós vai ser provado, e é provado por aquilo que nós fazemos no templo, aquilo que nós fazemos para com os nossos irmãos, aquilo que nós fazemos coletivamente no cuidado uns dos outros. Além disso, meus irmãos, Deus, Ele zela pela sua propriedade, e Ele não tolera a destruição da sua propriedade. É assim que Paulo diz, observe no versículo 17, parte A, ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso aqui é uma linguagem de juízo. Aqui ele está dizendo, naquele grande dia, se alguém intentou um dano contra a sua igreja, se alguém edificou, se alguém tentou tirar o fundamento da igreja, esse sofrerá o dano da parte de Deus. Quando nós vemos, meus irmãos, alguém destruindo nossos bens, nós ficamos indignados, né? Esses dias aconteceu que a gente chegou aqui na igreja e as palmeiras aí da frente da igreja, alguém tinha passado e arrancado algumas palhas da palmeira, né? A Eduardo tem todo um carinho, um zelo por essas palmeiras, vai lá, bota água todo dia, cuida, né? Faz a poda, e alguém simplesmente passou lá e danificou. Alguém foi lá e destruiu ali aquelas folhas da palmeira. Nós puxamos na câmera e depois nós ficamos sabendo quem era, procuramos então a pessoa, né, e exortamos a pessoa para ter cuidado, para não fazer mais aquilo ali. Mas, irmãos, quando a gente vê um bem sendo destruído, um bem que a gente cultiva, que a gente cuida, isso dói, né, em nós. Imagine Deus, quando olha para você, quando olha para mim e para você, e vê que outras pessoas têm lançado um outro fundamento para destruir a sua vida. Meus irmãos, se nós olhamos para uma palmeira, ficamos indignados porque alguém vai lá e destrói, imagine Deus olhando para mim e para você, que somos a menina dos olhos dele, que somos aqueles por quem ele morreu naquela cruz, pagou um alto preço. Meus irmãos, ai daqueles que sofrerão o dano pelo mal que tem causado à igreja do Senhor. Meus irmãos, nós somos propriedade do Deus zeloso, de um Deus que cuida, que zela, de um Deus que preserva a sua igreja, que preserva o seu povo. Meus irmãos, ai daqueles que tentarem destruir a igreja do Senhor. Deus, Ele nos usa para que a gente cuide do templo. O templo de Deus, ele não é um templo desolado, não é um mausoléu que fica lá sem cuidado, que está lá perecendo com o tempo, sendo destruído. Não, a igreja do Senhor é um templo cuidado. E nós fazemos isso, ou melhor, Deus faz isso através de nós, de algumas formas. Deus usa a sua vida e a minha vida, sabe para quê? Para ensinar a palavra aos nossos irmãos. Quando nós ensinamos a palavra, nós estamos limpando o templo do Senhor. Porque à medida que a palavra ela é ensinada, ela é absolvida no coração dos nossos irmãos, os nossos irmãos vão sendo purificados, os nossos irmãos vão aumentando a sua fé, vão sendo limpos pelo próprio Deus. Além disso, meus irmãos, Deus também, Ele organiza o seu templo. Você chegou aqui, estava tudo bem organizado, não foi no lugar, a bancada no lugar, tudo no lugar. Deus também organiza o seu templo, Ele organiza o seu templo por meio da oração. Quando nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Deus que a vida do seu Filho se manifeste em nós, a nossa vida se organiza. A nossa vida se organiza. Às vezes a gente erra muito quando oramos, porque nós queremos ensinar a Deus a organizar a nossa vida. Mas Deus, irmãos, já sabe o melhor para nós. Deus nos deu o padrão, a vida se revelou no seu Filho, para que nós busquemos então a vida dele e possamos assim ter a vida organizada segundo a vontade dele. Então, meus irmãos, Deus ele cuida do seu templo.
Nós devemos zelar pelo tempo que somos nós e que são os nossos irmãos, porque Deus, Ele cuida e Ele nos usa na instrumentalidade, na sua vontade, para que os nossos irmãos eles sejam cuidados e abençoados pelo nosso Senhor. Então é isso que Paulo nos mostra. Mas Paulo ainda continua, ainda nessa passagem, nos mostrando algo aqui, argumentando, nos dando outra razão para que nós zelemos pela igreja do Senhor, zelemos pelo templo do Senhor. E aí ele vai nos mostrar que a igreja do Senhor é o templo consagrado para Deus. É o templo onde Deus habita, é o templo que Deus cuida e é o templo que Deus consagrou. Deus consagrou. Eu lembro quando no início do ministério, vez ou outra, algumas pessoas chegavam assim e diziam: pastor, consagre esse instrumento, né, para Deus. E aí a gente fazia uma oração, né, pedia a Deus: Senhor, olha, é teu, Senhor, isso aqui é o seu, vai ser usado para ti. E aí acontecia que muitas vezes o indivíduo queria se desfazer do bem, e aquele mesmo bem que ele consagrou agora não era mais de Deus, agora era do diabo. Isso não é consagração, meus irmãos. Consagração literalmente significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. Quando nós hoje que não fazemos mais essa consagração, né, mas somos consagrados porque Deus nos chamou, porque fomos santificados, quando nós somos consagrados por Deus, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida é para a glória do Teu nome, a minha vida não é mais para viver no pecado, a minha vida agora é Tua. E por que nós somos então o templo consagrado de Deus? Por que Deus nos consagrou? Meus irmãos, porque Deus ele nos fez participantes da sua santidade através de Cristo Jesus. Você é consagrado, você é consagrada porque Deus te chamou para participar da santidade dele em Cristo Jesus. Se não fosse por meio de Cristo Jesus, você não teria como participar da santidade de Deus. Por quê? Porque você não tem como agradar a Deus por si só. Mas quando você confia em Cristo Jesus, então você participa da natureza de Deus. Nós somos consagrados. É assim que Paulo diz. Veja aí o que ele diz na última parte do versículo 17. Ele diz: porque o santuário de Deus, que são vocês, ou seja, que somos nós, é o que, irmãos? É sagrado. É sagrado. É santo. É separado para Deus. Ou seja, o santuário de Deus é um santuário consagrado para o Senhor. Meus irmãos, a igreja ela foi chamada para ser santa como Deus é santo. A igreja ela não é uma associação de pessoas que decidiram de boa vontade se unirem e estarem participando ali de uma instituição estabelecida, de regras que eles mesmos estabeleceram. A igreja é um povo que ouviu a voz de Deus, e essa voz de Deus o chamou à santidade. E quando nós então participamos da santidade de Deus, nós somos o quê? Consagrados. Nós somos consagrados. O templo do Senhor é consagrado. Veja o que Pedro vai dizer, que vai clarear bastante o nosso entendimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Versículos 15 e 16. 1 Pedro, por favor, quem encontrou, pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O que é que diz aí? Olha, ele está dizendo assim, né, que segundo é santo aquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou? Foi Deus. Se nós ouvimos o chamado de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus faz o quê? Nos aperfeiçoa, nos santifica para Deus. E quando nós estamos experimentando essa santidade de Cristo na nossa vida, o que é que acontece? Nós participamos da mesma natureza de Deus. Você está entendendo por que Deus ele nos consagrou? Deus ele nos consagrou porque ele quer que eu e você sejamos participantes da santidade dele, da pureza dele.
A igreja que é templo do Espírito Santo, a igreja do Senhor, é uma igreja consagrada. Mas é uma igreja consagrada não porque confia no que ela faz, é uma igreja consagrada porque quando ela olha para o que Jesus fez na cruz do Calvário, a sua vida então é movida a viver na pureza, na santidade de Cristo Jesus. A gente tem uma confiança tal em Jesus que a gente olha para Ele e a gente, por amor a Ele, nós somos aperfeiçoados, nós somos santificados por Ele. Não é uma consagração segundo bem entendemos. Em Cristo, irmãos, Deus nos consagrou para Ele. Em Cristo. Não tem consagração para Deus se você estiver fora de Cristo. Você não tem como estar puro se você está lá na lama do pecado. Não tem como. Só há pureza quando você está em Cristo Jesus, quando Jesus te veste, quando a própria vida de Cristo te veste. Veja o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 10. Diz assim, Hebreus 10, versículo 10. Acompanhe na sua Bíblia. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. É assim que Deus nos santifica. Nós sabemos o que Jesus fez por nós, nós olhamos para o que Jesus fez por nós, confiamos de que a morte dele não foi só a morte dele, foi a nossa também, e a partir daí nós somos transformados pelo Espírito Santo, e somos levados a viver uma vida de santidade. Meus irmãos, Deus ele nos consagrou para Ele de uma forma muito semelhante como acontece no casamento. A palavra do Senhor diz que quando a gente casa, nós somos feitos um só corpo, né? A minha esposa e eu, nós somos agora uma só carne, de maneira que quando eu me alegro, a minha esposa também se alegra. Quando eu me entristeço, ela se entristece também, porque nós compartilhamos agora de uma só vida, nós compartilhamos agora de um só viver. Irmãos, assim também é quando nós entramos num relacionamento com Deus. Quando Deus nos chama a ser participantes da natureza dEle, nós passamos a aprovar o que Deus aprova e desaprovar o que Deus desaprova. Porque estamos espiritualmente unidos a Ele. A coisa mais absurda seria alguém que participa da natureza de Deus, que é santificado em Cristo Jesus, porque ama Cristo Jesus todos os dias e tem prazer no pecado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Eu diria de forma mais categórica. Precisa nascer de novo. Nós precisamos, irmãos, estar unidos com Cristo de maneira que aquilo que Ele aprova é aquilo que nós aprovamos. Aquilo que Ele desaprova é aquilo que nós desaprovamos. É assim que Deus consagra o seu templo. É assim que Deus consagra a igreja para ser dele. E é por isso que nós precisamos zelar pela igreja, cuidar da sua igreja, do seu templo. Nós estamos, irmãos, casados e consagrados com Deus. E a sua santidade deve ser a nossa. A consagração, ela requer que vivamos pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que nós somos, então, luz do mundo aqui. É pela fé que nós somos sal aqui nesse mundo, a salgar esse mundo que está se corrompendo, que está apodrecendo. Irmãos, de Cristo vem a nossa santidade. E é assim que nós, então, participamos da natureza de Deus e nos tornamos, então, templo consagrado para Deus. A igreja, ela não é qualquer coisa, né? Ela não é qualquer coisa aos olhos de Deus. Deus não olha para mim, para você e diz, não, são qualquer coisa de menos interesse. Não, irmãos. Ele habita em nós. Ele escolheu fazer da minha vida e da sua vida a habitação dele. Ele decidiu não mais habitar em templos feitos por mãos humanas e decidiu habitar em mim e você. Templo, habitação, santuário dele, como diz a palavra do Senhor. E Ele faz isso com muito zelo, porque Ele cuida de mim e de você. Porque todos os dias Ele está, através do Seu Espírito Santo na nossa vida, né? Ele está
aparando as arestas, Ele está podando as nossas vidas, tirando ainda aqueles desejos, aquelas inclinações más que existem dentro do nosso coração e que a gente clama tanto, né? Senhor, afasta isso de mim, Senhor, não deixa que isso prevaleça sobre mim. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele nos separou. Quando Ele zela para nos consagrar, para que nós sejamos participantes da santidade dEle. Eu não sei se você já percebeu, mas quando alguém usa por muito tempo um bem, um objeto, é possível que a gente diga muita coisa sobre aquela pessoa ao observar o uso que aquela pessoa faz daquele objeto. A pessoa cuida tanto, a pessoa zela tanto, a pessoa, né, tem todo aquele cuidado, aquele carinho, que quando você vê aquele objeto, você diz, rapaz, aqui dá para dizer muita coisa acerca dessa pessoa. De repente você olha, você vê a limpeza do objeto, você vê a maneira como as coisas estão organizadas lá, você vê até mesmo o cuidado da pessoa, né, em relação àquele objeto. Porque aquele objeto, naquela maneira como está organizada, revela um pouco daquela pessoa, do ser daquela pessoa. Quando as pessoas vão comprar um carro novo não, um carro usado, elas normalmente pesam assim, de quem era esse carro? E aí, dependendo da pessoa, eles já começam ali a prever mais ou menos como é que vai estar o estado daquele carro, o motor daquele carro, se está bem conservado ou se não está. Porque o uso mostra muito da pessoa, se é uma pessoa cuidadosa ou não. Meus irmãos, como é que você tem cuidado do templo de Deus? Como é que você tem cuidado da sua vida? Da sua vida, porque Deus está aí com você. Porque Deus habita aí dentro de você. Como é que você tem cuidado? Você tem realmente limpado o espaço? Você tem dado mais espaço a Deus, né, do que a qualquer outra coisa dessa vida? Deus está a permear a sua vida, né, através de Cristo Jesus. Nós devemos, meus irmãos, tratar com zelo aquilo que Deus zela. E Deus zela a mim e a você. Deus zela a habitação dEle, que é a nossa vida. Assim, com certeza, Ele será visto, a sua habitação será vista em nós, nós que somos o templo dEle, a habitação do Senhor. Que Deus nessa noite nos faça cuidar, conforme Deus Ele tem cuidado, né? Que nós possamos organizar o tempo para a glória do nosso Senhor. Que Deus aplique sua palavra em nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Após a oração eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, colocações. Você que está acompanhando pela internet também, se você quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade para que nós possamos ajudá-los em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos instrui, ela nos revelou nessa noite, Senhor, que somos habitação tua. E como habitação tua somos cuidados e consagrados para ti. Eu te peço que nessa noite, Senhor, possa, Deus, trazer alegria ao coração dos teus servos, que o Senhor possa ensiná-los, Deus, a oferecer os sacrifícios vivos dentro dos seus corações a ti, porque nós somos templo teu, nós somos habitação, morada tua, casa tua. Pai, eu te peço, Deus, não nos deixa tratar o teu templo de forma sem valor. Nos ensina a valorizar, Pai. Nos ensina a manter uma espiritualidade sadia, confiante em Cristo. E eu te peço, Pai, que assim o teu nome, a tua vida seja evidenciada através de nós. Pai, seja com os meus irmãos, abençoa as suas vidas, fortalece e dá entendimento e graça cada vez mais. Assim eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nessa noite nós, podem sentar, meus irmãos, nessa noite nós encerramos essa série. Nós já vimos de uma série, Igreja, Corpo de Cristo, Igreja, Povo de Deus, e hoje Igreja, Templo de Deus. E quando a gente escuta tudo isso, a gente fica a se perguntar, né? Eu acho que uma coisa que a gente colocou inicialmente aqui será que é correto mesmo dizer que vamos à igreja? O que é que vocês acham? Vocês disseram hoje, eu estou indo para a igreja, viu? Tchau, até mais tarde. Saiu de casa, disse isso, né? O que é que vocês acham sobre isso? Vamos ao templo, né? Ao templo,
Vamos ao recinto, ao lugar onde a gente vai se reunir para cultuar, né? Aham. Isso. Uhum. A gente convencionou chamar esse lugar de igreja, né? O CNPJ tem lá, Segunda Igreja Evangélica Congregacional João Pessoa. Então, a gente, até juridicamente, é chamado de igreja. Mas, biblicamente, a definição de igreja, né, somos nós. A igreja é a assembleia dos eleitos, daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, nós é que somos a igreja. Nós trazemos a igreja para dentro desse lugar. Interessante isso, né? Trazemos. E aí, irmã Rosa, quando nós temos esse entendimento de que somos a igreja, aí uma série de coisas nos pesa sobre nós. Porque Deus decidiu habitar dentro de nós, né? E uma vez que Deus habita dentro de nós, é lá no coração que a gente fala com Ele, que a gente encontra Ele, que a gente fala, que a gente é instruído por Ele, né? A palavra aqui nessa noite foi ministrada, mas Deus aí dentro do coração de vocês é quem está alimentando vocês, é quem está dando a instrução a vocês. Alguns sairão mais alimentados, outros menos, outros nem sequer entenderam nada, né? Mas é Deus, é o Espírito que está dentro do coração de cada um de nós que alimenta a nossa vida, né? E nós precisamos zelar por essa intimidade, essa espiritualidade que nós temos com o nosso Senhor. Amém? O que mais que os irmãos perceberam que chamou a atenção? Nada? Não? Amém. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho, viu? Meus irmãos, então, eu espero que na próxima doutrina nós vamos dar continuidade a mais uma série. Eu estou ali avaliando qual é o caminho que a gente vai seguir. E aí, na próxima doutrina, nós iremos começar mais uma série com vocês, em nome de Jesus. Espero que tenha sido bastante edificante para a vida de vocês, compreender o que é a igreja e valorizar a igreja do Senhor que somos nós, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Os irmãos que vão para o encontro de casais,